É muito simples responder o que de fato funciona no combate ao crime organizado, da criminalidade e da violência. E isso não sou nem eu que estou falando. O Fundo Monetário Internacional e a Organização do Desenvolvimento Econômico é muito nítida em dizer o que combate e acaba com a violência e o crime organizado é a justiça social, é políticas públicas, é a presença do Estado, é a valorização da educação, da cultura, da saúde, é conseguir dar dignidade de vida às pessoas. Matar não resolve. Prender loucamente, sem ter um julgamento justo, célere, não resolve. Se matar e prender resolvesse o nosso problema, nós estaríamos com tudo solucionado, porque, afinal de contas, os dados nos mostram que a gente tem uma letalidade policial muito alta no Brasil. Então, a questão é que não adianta a gente apenas resolver o crime organizado, resolver a criminalidade depois que ela já aconteceu. Nós temos que trabalhar de forma preventiva e de forma que as pessoas não caiam nas facções criminosas, não caiam no crime organizado. E isso, a solução é justiça social, é políticas públicas, é ações afirmativas, é dignidade de vida para as pessoas. A própria OCDE, o próprio Fundo Monetário Internacional, uma instituição capitalista, é o que diz isso. Então, justiça social, qualidade de vida das pessoas é o que verdadeiramente combate e acaba com a criminalidade e o crime organizado. E é isso que os governos do Partido dos Trabalhadores sempre fizeram. Investiram em melhorar a vida das pessoas, em tirar as pessoas da miséria e, principalmente, dar dignidade de vida a todos aqueles que merecem dignidade de vida, a todos aqueles que sempre tiveram à margem da sociedade e tiveram muito desses direitos negados. Justiça social é a saída para uma sociedade mais segura e mais justa. Importante dizer que o Comando Vermelho foi criado na ditadura militar. O PCC foi criado nos anos 90, governos de direita. O que nós estamos dizendo aqui é que se matar e prender fosse uma solução, o Brasil tem uma das maiores populações carcerárias do mundo. E isso é um absurdo, porque, na verdade, você não está resolvendo o crime organizado. A partir desse descontrole, né, do Estado, a gente não teve soluções e teve, na verdade, o fortalecimento, né, do crime organizado. Então, combater o crime organizado é gerar políticas públicas, porque democracia e direitos diminuem a vulnerabilidade social e diminuem a criminalidade. Eu quero iniciar destacando que nenhuma delas respondeu à minha pergunta se as facções criminosas gostam ou não do PT no poder. Mas elas falaram, inclusive, sobre letalidade policial. Então, assim, é no mínimo uma hipocrisia, já que a polícia que mais mata no Brasil é a da Bahia, que é comandada por governos petistas há quase 20 anos. Então, assim, se vocês são contra isso, eu te convido a pegar o avião comigo, ir para Salvador, bater no Palácio de Undina, conversar com Jerônimo Rodrigues e, quem sabe, vocês já façam com que ele desista da pré-candidatura, porque realmente está horrível a situação lá. Mas, enfim, eu achei curioso que vocês falaram também sobre a questão do Banco Master. Eu não sei se as senhoras sabem, mas o Banco Master tem uma forte ligação na Bahia, principalmente com o PT. Vamos lembrar que já saiu diversas reportagens falando quanto que Lula estava preocupado com as investigações do Banco Master, justamente pela ligação do PT da Bahia com Augusto Lima, que comprou a antiga Cesta do Povo, ele que criou o Cred Sexta, que teve diversos descontos ilegais, tanto dos aposentados quanto dos funcionários públicos da Bahia. Além disso, depois ele se tornou sócio e CEO do Banco Master. Inclusive, quando o Banco Master estava aí com esses créditos podres e tal, era o baiano Augusto Lima, que tem fortes ligações com Jacques Wagner, Rui Costa e Jerônimo Rodrigues. Então, assim, não adianta tentar empurrar somente para um lado da moeda quando as próprias pessoas do seu partido também estão envolvidas nisso. Então, assim, se tiver bolsonarista, se tiver gente do centro, Ciro Nogueira, todo mundo do PT lá na Bahia, eu quero que todo mundo vá preso. Mas, assim, é bom olhar para o próprio partido antes de apontar as pessoas de direita, de centro, enfim.
Outra coisa, né, que vocês falaram da desigualdade social, Lenda já trouxe aqui, eu vou reforçar. Não somos contra o Estado forte, porque principalmente onde o Estado é mais ineficiente são nas favelas. Eu sou nascida e criada em uma favela de Salvador, que inclusive Salvador é a terceira capital do país com maior quantidade de favelas, e eu sei o que é viver sem saneamento básico, eu sei o que é viver sem uma educação pública de qualidade, eu sei o que é ver os seus amigos de infância morrer na mão do crime organizado, e eu não desejo isso para ninguém. Mas é fato que precisamos de medidas urgentes contra o domínio das facções criminosas nos territórios do nosso Estado. O Estado precisa retomar os seus territórios que estão sendo comandadas pelas privatizações, digamos assim, das facções criminosas. Então, mais uma vez, eu reforço a pergunta. O que o Partido dos Trabalhadores tem de medidas urgentes contra a dominância das facções criminosas no nosso território brasileiro e principalmente na Bahia? Olha, é um absurdo dizer que as facções gostam do Partido dos Trabalhadores. Como que elas iriam gostar daqueles que, primeiro, endureceram as penas contra as facções, aqueles que separaram os líderes das facções dos demais presos comuns, aqueles que verdadeiramente combatem as facções criminosas? Porque é isso que os governos do Partido dos Trabalhadores fizeram. Aumentaram o efetivo da Polícia Federal, fizeram mais operações do que qualquer outro governo, esse terceiro governo do presidente Lula, e ampliou e muito o orçamento da Polícia Federal. De 2 bilhões no governo Bolsonaro, do dito liberalismo, passou para 7,9 bilhões no governo do presidente Lula. Isso é investir em segurança pública, isso é medida emergencial. Nós fizemos o endurecimento da pena, nós separamos os líderes das facções criminosas dos demais presos, nós combatemos verdadeiramente o crime organizado. Inclusive, nós temos coragem de botar o dedo na ferida, de perseguir, de punir, de julgar e de não ter medo de cortar na própria carne. Agora, sobre a segurança pública na Bahia, veja, o Partido dos Trabalhadores trabalha com, de fato, formação política, discussão, debate. Nós não temos problema nenhum de dizer que o modelo de segurança pública, infelizmente, que tem hoje na Bahia, não é o que o Partido dos Trabalhadores defende. Muito ao contrário, é o que a direita defende. Letalidade em massa, carceramento em massa e simplesmente não considerar políticas públicas preventivas. Então, não. O modelo de segurança pública da Bahia, infelizmente, não é o que nós defendemos e é por isso que não tem dado certo. Inclusive, é o melhor exemplo e argumento de por quê. Matar sem saber se a pessoa é culpada ou não e o encarceramento em massa não dá certo. Ao contrário, retroalimenta as facções criminosas. Bom, dizer que, primeiramente, eu queria que os deputados também do Missão fizessem alguma discussão, por exemplo, da relação das betes e das organizações criminosas que até agora não se colocaram, né? Não falam sobre as betes, não servem para lavar dinheiro das organizações criminosas. Não falam sobre, né, jogos de azar nem nada. Porque a gente tem que ir na raiz do problema. A direita fala muito, usa muito discurso e faz muito pouco. Inclusive, a Ana Júlia trouxe aqui esse exemplo importante. Se concordam com a política como está no governo da Bahia, então a gente está aqui vivendo uma nova versão do Missão. Inclusive, eu estou muito feliz mesmo, que o debate aqui tenha uma concordância de que a gente precisa de um Estado forte, com políticas públicas sociais chegando nas periferias. A gente ainda tem muita insuficiência, tem muita coisa para fazer, muita coisa para lutar. Mas a direita é sempre a falácia de dizer que menos Estado, menos políticas públicas, menos investimentos. Então, eu estou muito feliz que aqui todas estão concordando que a participação do Estado gera democracia, gera direitos e, principalmente, não deixa o crime organizado tomar conta. Bem, primeiramente, eu acredito que a gente precisa distinguir o que é um Estado grande e um Estado forte. E, especificamente, aqui a gente está falando sobre um Estado forte. Nós precisamos de um Estado que realmente entre em determinados lugares onde ele não pode entrar, inclusive levando todas essas políticas públicas simplesmente porque o crime organizado não permite. Ou ele simplesmente não deixa, ou a forma que você consegue entrar lá dentro é sendo extorquido. Tanto no setor privado, tanto quanto em relação ao Estado. Então, se a gente quer levar saneamento, se a gente quer levar educação, se a gente quer levar lazer, se a gente quer levar, enfim, investimentos do setor privado
tudo isso precisa ter a permissão do crime organizado, das facções. Se você não faz qualquer tipo de conluio de acordo, você não entra. Então, assim, é meio que uma lista de desejos. Você tem que realizar um milagre, uma mágica. Vamos levar várias coisas para a favela, mas como você vai levar se o crime não deixa? Então, primeiro você derrota o crime, você extingue esse crime organizado e as facções e seus principais líderes, em que você ou prende esses sujeitos ou eles devem ser mortos, e assim você consegue levar todas as políticas públicas. E eu não estou inventando, isso é baseado em dados corroborados, inclusive, pela criminologia clássica e também várias outras organizações, como da ONU, a gente está falando também da Campbell Organization, isso é altamente corroborado. Então, primeiro você remove o obstáculo, que é o crime organizado, e depois você leva todas essas políticas públicas. E veja, eu repito, eu não vejo nenhum problema em assistencialismo, eu não vejo nenhum problema em a gente investir para melhorar a vida dessas pessoas. Muito pelo contrário, isso é imprescindível e necessário para que depois essas pessoas tenham uma conexão com o resto da sociedade, de modo que elas não tenham que buscar no crime um modo de ascensão e de perseverança na vida. Outra coisa que é muito importante e que eu vou reforçar aqui. Na análise de comportamento, a conclusão é que o mais importante não é exatamente a severidade da pena, mas a certeza da punição e uma punição rápida. Então, o indivíduo, ele não pode apenas achar que ele vai ser preso ou punido, ele precisa ter certeza. Isso precisa ser uniforme e constante, ou seja, uniforme em relação a todo o território brasileiro e constante ao longo do tempo. Do sul ao norte do país, ao longo de todo o tempo, essas pessoas têm que ter a certeza de que vai haver uma punição. E veja bem, eu repito, como você vai levar todas essas políticas se o crime organizado não permite? É algum tipo de milagre? Vai haver um teletransporte? Eu realmente não entendo. Primeiro, a gente derrota o crime organizado, depois a gente leva todas as políticas públicas.